Fala, sétimo ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão se cuidando, né? Vamos lá, vamos passar por isso rapidinho. Seguinte, semana passada a gente botou questões aí sobre trabalhadores rurais, sobre espaço rural ainda. Então eu tô vindo nesse vídeo para explicar um pouquinho das questões, pra gente corrigir junto, debater e eu explicar um pouco os termos que tem nas questões, tá? Então é uma maneira de usar as questões como explicar a matéria para vocês. Então é o seguinte, eu botei as questões aqui para eu ir colando. Então olha só, eu botei lá aqui do vídeo da professora Vivian que ela botou, também sobre os trabalhadores rurais, e eu como exercício estou focando mais agora dessa maneira para vocês. Acho que já perceberam isso. Senhores, questão 1. Defina um modelo produtivo no espaço rural chamado de plantation. Plantation. Cara, isso é muito fácil, isso é simples, ainda mais para uma galera que já entende a metodologia, como que o espaço rural funciona. Plantation, eu gosto de dividir em 4 características. Eu não, né? É a ideia principal da plantation ter essas 4 características para ser configurada uma plantation. Então é o seguinte, vamos pensar inicialmente que durante a colonização, que é quando esse termo surge, o cenário era bem diferente do atual. Então a gente vai pensar na ideia da época da colonização para ver como a plantation está hoje. Então é o seguinte, das 4 características, a primeira é latifúndio. Tem que ser uma grande propriedade de terra, aquelas propriedades que você perde de vista 10, 20, 30, 50 quilômetros de plantação de espaço rural. Só que essa plantação, ela tem que ter, primeiro item, segundo item, uma produção principal. Tem que ser especializada em produzir uma coisa. No caso da colonização, a gente tem ciclos. Por exemplo, o nosso primeiro ciclo aí do espaço rural, porque primeiro eles tiram pau-brasil, né, aquela ideia que a gente fala do extrativismo do pau-brasil. Em segundo momento, a plantação da cana-de-açúcar. Grandes propriedades produzindo cana-de-açúcar, voltada para o terceiro item aí, ó, mercado exterior. O produto ele não fica no Brasil, ele vai para fora. Colônia, vamos enriquecer a metrópole, colônia de exploração. Então os produtores rurais, latifundiários, que se especializam em um produto só, no caso da época que a gente está falando da cana-de-açúcar, voltam a sua produção para o espaço rural. Mas pensa, amiguinho, mole de entender isso, eu estou falando de uma propriedade muito grande. Pensa em como eu vou colher, como eu vou plantar, como eu vou cuidar dessa fazenda. Preciso de muita gente. No caso, escravos. Quarto item aí, ó. Então, latifúndio, propriedade que vai produzir, né, um produto especificamente, vai se especializar em uma coisa só, que tem a ideia de mandar para fora do país, no caso para a metrópole da época da colonização, que usava mão de obra escrava. Então, basicamente você mata essas 4 características. Aí tu pensa, a gente ainda foca a nossa produção rural na cana-de-açúcar? Não, a gente diversificou. Hoje o Brasil ele produz muito a soja, né? Então, as plantations elas evoluíram, elas se desenvolveram de outras maneiras depois que a colonização acabou, a abolição da escravidão também. Então, basicamente, você tem hoje as plantations modernas, que em vez de ser trabalhador rural escravo, vai ser uma grande máquina, um trator, uma colheitadeira, uma ceifadeira, tá? Aquelas máquinas que a gente já discutiu isso em sala que custa milhões. Uma máquina só, que vai fazer um trabalho rápido, que não vai cansar, não vai ficar doente, beleza? E não é mais só a cana-de-açúcar, a gente tem outros produtos, no caso do Brasil hoje, o principal é a soja, tá? Então, questão 1, 4 características das plantations, suave? Questão 2. Quais impactos ambientais podem ser causados no espaço rural? Moleza, gente, só pensar que o ser humano, em tudo que a gente faz, gera algum tipo de impacto. Então, desde uma coisa simples, vou desmatar um pedaço para fazer uma plantação, é tudo planta, mas gerou impacto, eu tirei a vegetação original para fazer um processo rural, uma plantação. Sim, são plantas, natural ou não, a gente está modificando o espaço natural, causando um impacto. Então vamos pensar assim, perda da biodiversidade, a gente vai tirar a vegetação original. No caso do Brasil, a gente tem inicialmente a Mata Atlântica, perdendo basicamente todo o seu espaço,
Hoje restam aproximadamente 12% do espaço original da Mata Atlântica. Então, tu vê que ela basicamente já foi retirada por processo rural, por processo de urbanização. Então, a perda da biodiversidade é um dos problemas causados pelo espaço rural. Você pode pensar em contaminação do lençol freático pelos agrotóxicos, que hoje são chamados de defensores agrícolas. Você pode pensar em fauna. Se eu perdi a plantinha, pensa na cadeia alimentar, o herbívoro vai perder a sua plantinha que gostava para comer, tanto que o produtor rural não quer animais comendo a produção dele, né? Vai expulsar isso, vai caçar, vai matar. Se não tem herbívoro, não tem carnívoro. Se não tem carnívoro, enfim, a cadeia alimentar toda é prejudicada. Então, pensar em impacto ambiental causado pelo espaço rural é algo simples. Você só tem que pensar em como esse impacto pode ser gerado, beleza? Fácil. Questão 3, sobre os trabalhadores do espaço rural. Defina as características dos tipos listados abaixo. Eu não botei todos. Botei primeiro o poceiro, por exemplo. O poceiro, ele é o trabalhador normalmente familiar, um grupo familiar que produz uma terra devoluta. O que é isso? É uma terra que não tem ocupação. Digamos que é um espaço natural. Tá lá uma propriedade abandonada, tá lá um espaço vazio, tá lá no meio do mato. Chegou uma família, desmatou, preparou o solo, começou a plantar para subsistência, tá? Para sobreviver, para viver da terra. Esse é um poceiro. Em alguns momentos o Brasil ele permite que esse poceiro fique, desde que ele fique um tempo suficiente na terra. Então, por exemplo, eu tô com minha família lá 10 anos naquele espaço produzindo, comendo, gerando, utilizando o espaço. Eu não vou ser retirado de lá, eu vou ganhar a posse da terra. Ela não é minha, o governo deixa eu produzir lá, já que eu estou um tempo relativamente grande, normalmente mais de 5 anos. A gente tem uma lei chamada Lei de Uso Capião, que explica isso, mas não é 100% certo. Tem vários adicionais nessa lei. No caso mais comum que a gente pode pensar, se eu estou 5 anos nessa terra, eu posso requerer a posse dela e ela vai estar sempre comigo enquanto eu produzir nela. Se eu parar de produzir, eu não posso alugar, não posso fazer nada sem ser a produção para subsistência, beleza? Possível. Latifundiário. Mole. Latifundiário é o cara que tem uma propriedade grande pra caramba, é o dono de uma grande fazenda. Ele tem capital, dinheiro, ele consegue investir em máquina porque ele produz bastante, tá? Não sei se vocês vão lembrar do sexto ano. No finalzinho a gente falou um negócio pra gente poder situar bastante. O que vai valer mais? 1 kg de batata ou 1 kg de iPhone? 1 kg de batata é pouco. Para um latifundiário ele vai estar vendendo toneladas e toneladas de batata. Então tem essa diferença. Agricultura familiar. Similar ao poceiro. Tá até meio junto aí. É um agricultor que não tem recursos, ele tem uma pequena propriedade, ele produz para sua própria família, normalmente é o marido, a mulher, primo, irmão, tipo uma família, filhos, que utilizam o espaço para produzir o seu sustento. Boia fria. Boia fria tem uma história ruim, porque são trabalhadores explorados, já que não tem mais escravo, normalmente o latifundiário ele tenta explorar o trabalhador, né? Então, boia fria é o seguinte: durante o período da colheita ou da plantação, um latifundiário ele pode contratar pessoas temporárias, são trabalhadores temporários, para esse período. O mais comum aqui no Brasil é a gente pensar na colheita da cana-de-açúcar. Então, o latifundiário vai numa cidade, vai num lugar, com um caminhão lá, que a gente chama de pau de arara. Galera, vou contratar vocês para produzir, para trabalhar por 1 semana, por 2 semanas, por 1 mês na minha fazenda colhendo cana. Esse trabalhador fica na propriedade esse tempo todo, ganha muito pouco. E aí você pensa no exemplo. Chegou um caminhão na cidade te oferecendo esse serviço. Você, me dei bem. Sim, você vai. Não tô levando enxada, não tô levando nada, eu tô indo. Não sei nem aonde eu tô indo direito. Eu tô indo na fazenda de um cara que tem cana. Aí eu chego no meio da fazenda, olho para um lado e pro outro, e aí, vamos fazer o quê? Você vai colher cana-de-açúcar. Por dia você tem que me oferecer, sei lá, 10 toneladas de cana no final do dia, para você ganhar R$50. Tô dando um exemplo. Só que eu não levei enxada, não levei nada. Não levei comida, não levei água para beber. E esse latifundiário, de maneira abusiva, isso não é um serviço maneiro, isso tem vários problemas, os direitos humanos não permitem isso.
ele começa a alugar, ó, R$ 50, né? 10 você vai descontar se você pegar uma enxada. Eu posso te alugar a enxada. Então o trabalhador não levou a enxada, vou pagar dos 50, agora eu tô com 40. Usei a enxada. Não levei comida. O cara vai me vender uma quentinha, mais R$ 10. Enfim, no final do dia eu posso estar devendo o meu contratante. Isso é péssimo. Beleza, passei o mês, pensei que ia ganhar um dinheiro, não ganhei o dinheiro todo, fui pra casa bolado, devendo, não sei o que, com vários problemas. Ano seguinte, o cara volta lá. Eu falo, pô, agora eu já tô ligado nesse malandro, vou tomar cuidado. Boia frias, quem quer trabalhar comigo? Vamos. Agora eu vou levar carne seca para eu comer por maior tempo possível. Vou levar farinha, que não estraga, carne seca também, né? Vou levar a minha enxada. Eu vou levar os artifícios para eu não perder dinheiro para esse latifundiário que vai me alugar, entendeu? E aí o boia fria ele passa a ficar nessa malandragem, apesar de ser uma condição de trabalho muito precária, ele depende desse sustento para fazer um dinheirinho numa certa época do ano. Temos outros trabalhadores rurais. Você pensa no meieiro. O meieiro é o cara que ele vai alugar. Ele vai pegar uma parte da propriedade de alguém, pode pagar com dinheiro ou com produto, tá? Ah, eu produzi 10 toneladas de banana. Tomei 5 para o dono da terra e 5 eu vou vender, entendeu? Então a gente tem vários tipos de trabalhadores rurais, beleza? Dúvidas? Manda lá no sistema que a gente está sempre aí para vocês. Abração.